Sejam muito bem-vindos à nossa análise visual de hoje. Nós vamos embarcar numa jornada filosófica fascinante. Imagina só, a gente vai traçar o caminho direto do caos primitivo, passando pela construção lógica e artificial do Estado, até chegar exatamente na forma como compreendemos a geopolítica moderna hoje em dia. É uma exploração estruturada e incrível sobre como a nossa necessidade básica de sobrevivência moldou o poder ao longo do tempo. Vamos lá? Bom, vamos mergulhar direto nisso. O homem é o lobo do homem. Essa é, sem dúvida, uma das frases mais famosas e, vamos ser sinceros, mais sombrias da filosofia política. Ela estabelece a linha de base teórica de como seria a existência humana antes de qualquer lei ser escrita ou de qualquer fronteira existir. É uma premissa pesada, que basicamente afirma que a maior ameaça à humanidade sempre foi a própria humanidade. Parte 1. O estado de natureza. Agora, o que é realmente interessante aqui é como a teoria usa o sentido lógico do caos absoluto gerado pela liberdade restrita. O grande objetivo é explicar a fundação do Estado de forma puramente racional, sem recorrer a nenhum tipo de intervenção divina, sabe? Pense no cenário de anarquia teórica, onde todo mundo tem um poder ilimitado. Somos todos soberanos de nós mesmos. E a matemática disso é cruel. Resulta em medo e ansiedade constantes. A escassez de recursos leva ao conflito inevitável, e todo mundo é movido pelas paixões. O foco de cada indivíduo é sugado 100% pela sobrevivência. Ou seja, não sobra tempo nem energia para o desenvolvimento da ciência ou para a prosperidade. O resultado prático? A famosa guerra de todos contra todos. E a conclusão, documentada no material base, é extremamente crua. Nessa guerra eterna, nada, absolutamente nada pode ser considerado injusto. As nossas noções morais de bem e mal, de justiça e injustiça, simplesmente não têm lugar aqui. A lógica é, onde não há um poder comum, não tem lei. E sem lei, não tem como haver violação. Então, no fim das contas, a força e a fraude acabam virando as únicas ferramentas que realmente funcionam para a autopreservação. Parte 2. O contrato de submissão. E isso ilustra de forma brilhante a decisão mais pragmática que poderíamos tomar. Como a humanidade é capaz de usar a razão, a gente precisava de uma solução para escapar daquela existência aterrorizante, certo? De um lado da balança, a gente tem a liberdade incondicional, que, como vimos, traz no pacote a anarquia e a ameaça iminente de uma morte violenta. Do outro lado, oferece-se a submissão a um poder muito maior, que, em troca, te garante o básico: a vida, a paz e a estabilidade. A fonte nos mostra que o ser humano não é naturalmente sociável nesse contexto, mas decide criar uma sociedade por puro artifício e cálculo racional. Seguindo essa progressão lógica, a coisa funciona em passos. O passo número 1 é assumir nitidamente esse medo constante e o desejo desesperado por paz. O passo 2 exige a renúncia. Cada pessoa precisa aceitar abrir mão daquela liberdade individual perigosa, tornando todo mundo igual nas restrições. E aí chegamos ao passo 3, que coroa tudo isso: a fundação de uma autoridade política. Fica muito claro aqui que a criação do Estado é vista como uma aceitação consciente de um mal menor. É um sacrifício que a gente faz para garantir a sobrevivência coletiva. Parte 3. A soberania absoluta. Bom, uma vez que a galera concorda em criar essa autoridade política para fugir da guerra, vem a grande questão: qual tem que ser o formato exato desse poder para conseguir manter uma paz que é tão frágil? O pragmatismo aqui atinge o seu ápice com esta ideia central: pactos sem a espada não são mais do que palavras. A concepção reportada é que o poder do Estado precisa obrigatoriamente ser exercido pela força. Se não existir um poder coercitivo gigantesco e intimidador para obrigar ao cumprimento da lei, qualquer acordo verbal ou escrito vai ser inútil e o conflito volta com tudo. Então, o ponto crucial da teoria é entender a natureza monumental desse poder. A fonte aponta a defesa de um Estado absoluto, incontestável e ilimitado. Existe a crença fortíssima de que o poder deve ser totalmente indivisível. O soberano precisa fazer as leis, julgar e executar, tudo junto. A teoria argumenta que, se você dividir o poder, nem que seja minimamente com o povo, a guerra civil vai acabar retornando. O escopo desse controle é tão profundo que até mesmo a censura é preconizada, já que o soberano precisa também controlar as opiniões para evitar divergências destrutivas. Contudo, prestem muito atenção na cláusula de exceção do Pacto de Submissão. Uma vez celebrado, o acordo, como regra geral, é indissolúvel, não dá para voltar atrás. Mas tem uma única e vital condição em que ele se quebra. Se o líder ou o rei falhar no respeito e na proteção à vida, a submissão perde totalmente a validade. Afinal de contas, fugir do medo da morte foi o motor principal que levou à fundação desse Estado artificial lá no começo, não é verdade? Parte 4. Anarquia nas relações internacionais.
Vamos expandir nossa lente agora e ver como isso se constrói nas relações internacionais contemporâneas. E olha que ironia fantástica. Até aqui, a gente aplicou esses conceitos para o indivíduo criando um governo local, certo? Mas o material base apropria exatamente essa mesma lógica para explicar as dinâmicas globais. Para escapar daquele estado de natureza lá de trás, a humanidade construiu leviatãs gigantes, os estados nacionais. E o resultado dessa fuga? Hoje existem dezenas desses estados interagindo num enorme palco global que não possui regras vinculantes a um poder soberano superior a todos eles. Ou seja, o estado de natureza foi reproduzido, só que agora em escala planetária. O estado é o lobo do estado. Para entender o mundo moderno sob essa ótica, a gente precisa notar que o sistema internacional é essencialmente anárquico, justamente porque não existe um super-soberano ou um policial global acima dos países. Como resultado, os estados vivem num sistema estrito de autoajuda. A cooperação existe? Sim, mas ela é vista como puramente pragmática e bastante volátil. O inimigo de hoje, muitas vezes, vira o aliado de amanhã. É um cenário governado pelo medo constante da traição, operando sempre em busca do chamado equilíbrio de poder, única e exclusivamente para garantir a sobrevivência nacional. E todo esse raciocínio brilhante e estruturado nos deixa com uma provocação final. Pense bem. Se o indivíduo só conseguiu alcançar a segurança abrindo mão da sua liberdade incondicional em favor de um poder absoluto supremo, será que o planeta só vai conhecer a verdadeira paz no dia em que os países renunciarem às suas soberanias para um Estado global único? Um super-leviatã? Fica aí essa reflexão complexa, encerrando a nossa análise de hoje sobre como os dilemas mais fundamentais de poder e sobrevivência definem não só nosso passado remoto, mas toda a atual organização global.